Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 38 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre desastres naturais. Nossa parte 2. Nessa aula nós vamos comentar sobre a prevenção e medidas para amenizar os desastres naturais. Na aula passada nós comentamos sobre os níveis dos desastres naturais e sobre os tipos de desastres naturais. Nessa aula nós vamos falar como nós podemos nos prevenir de alguns desastres naturais, quais atividades no nosso dia a dia, ou enfim, que os nossos governos podem tomar para prevenir alguns desastres naturais, ou então algumas medidas que eles podem adotar para amenizar os desastres naturais. Como tornar os desastres naturais, fenômenos naturais que acontecem ao redor do mundo, no nosso cotidiano, mas como que eles vão impactar menos na vida das pessoas, nos ambientes, enfim, nos imóveis, na mobília do pessoal, nesse sentido, certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar medidas usadas para identificar a ocorrência de um desastre natural. Então, existem algumas medidas para identificar alguns desastres naturais antes que eles aconteçam e assim conseguir evacuar as pessoas de uma determinada região ou alguma medida de proteger uma determinada cidade daquele desastre natural. E vamos conhecer algumas atitudes que podem ser tomadas para minimizar os impactos dos desastres naturais. Aconteceu um desastre natural, está acontecendo um desastre natural. Existem algumas atitudes que podem ser tomadas para minimizar esses impactos causados pelo desastre natural. Antes de nós começarmos, tenho em mãos o caderno com as anotações da aula passada, que vocês podem utilizar as anotações da aula passada para tentar identificar algumas das maneiras utilizadas aqui, relacionar algumas das maneiras utilizadas aqui para identificar a ocorrência de um desastre natural. Existe como identificar antes o acontecimento, antes de acontecer uma erupção vulcânica, ou antes de acontecer um terremoto, um maremoto, enfim, existem algumas maneiras de identificar esses desastres naturais e com relação àqueles desastres naturais que vocês anotaram, quais as atitudes que nós podemos tomar para minimizar esses impactos. Então, tenta relacionar o que foi trabalhado na aula passada com o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos lá? Desastres naturais, então, os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da natureza do planeta, que acontecem naturalmente. Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para o ser humano e, por mais que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis. As tecnologias estão surgindo aos montes ultimamente, nos últimos anos, 50 anos atrás. Mas mesmo assim, com esses avanços tecnológicos, ainda existem muitos desastres naturais que são imprevisíveis. Eles acontecem de uma hora para outra sem dar um sinal de alerta e por isso causam tantas consequências para o ser humano, podem causar tantas consequências para o ser humano. Como é possível prever um desastre natural? A melhor maneira de prever um desastre natural é estudar aqueles que já aconteceram. Assim, os cientistas conseguem informações importantes sobre os eventos e as forças da natureza que causam os desastres. Então, você estudando o acontecimento de um desastre natural, você vai procurar por que ele aconteceu, quais foram as consequências que ele causou, as catástrofes que ele causou, como ele ocorreu, quanto tempo ele durou, um tornado, por exemplo, quais eram as condições climáticas quando ele aconteceu. Você vai buscando todos esses estudos e vai elaborando uma previsão. Se futuramente as condições climáticas estiverem iguais à daquela vez que aconteceu o tornado, se as condições do ambiente forem parecidas, você já consegue prever esse desastre natural antes que ele aconteça.
Pode ser que você erre, pode ser que aconteça uma outra mudança de última hora ali e o desastre natural não aconteça. Mas se ele acontecer, você já estava prevenido e pôde evacuar uma determinada região, enfim. O estudo dos desastres naturais que já aconteceram possibilita prever futuros desastres naturais daquele mesmo tipo, certo? Os cientistas têm um bom conhecimento sobre os fatores que provocam furacões, tornados e enchentes, mas prever eventos como terremotos e erupções vulcânicas é muito mais difícil. Justamente porque os terremotos acontecem da colisão de duas placas tectônicas ou do movimento dos gases que nós temos presos no magma, abaixo da crosta terrestre. Então é difícil de você estudar isso que está acontecendo lá e prever o que pode acontecer. Então podem ser acontecimentos imprevisíveis, inesperados. Já os furacões, os tornados e as enchentes, elas ocorrem na superfície do planeta. É mais fácil de você encontrar fatores para que eles aconteçam. É mais fácil de você encontrar os motivos para que uma enchente ocorra. O estudo da enchente é muito mais fácil do que a de um terremoto. Os vulcões às vezes dão sinais de alerta, expelindo gases e jatos de lava antes de entrar em erupção, e muitas vezes, porém, eles não dão sinal nenhum. Um vulcão vai entrar em erupção e começa a soltar umas fumacinhas, uns gases ali, e começa a ter uns pequenos tremores. Você, opa, perigo do vulcão entrar em erupção, tá do lado da minha casa, eu vou sair daqui, proteger a minha vida. Ele deu um sinal de que pode entrar em erupção, mas muitas vezes esses sinais não ocorrem. Então, os vulcões, principalmente, e os terremotos são imprevisíveis. Então, ingredientes básicos para um furacão. Você vai ter nuvens carregadas d'água, vento de rotação horizontal e um ar quente e úmido passando pelo centro. Se você tiver condições numa determinada região que seguem essa ideia aqui, existe uma grande chance de se formar um furacão. Ou quando está vindo um tsunami, por exemplo, uma onda gigantesca, o mar tende a recuar da praia muito abruptamente, com um grande recuo. Você consegue perceber que algo de errado está acontecendo. Consegue perceber que pode vir uma onda gigante, um tsunami dali. E os vulcões expelindo a fumaça são sinais observáveis de um desastre natural, um possível acontecimento de um desastre natural. Terremotos também são difíceis de prever, mas os cientistas sabem em quais regiões do mundo eles têm mais chances de ocorrer. Nesses lugares, os pesquisadores usam equipamentos para detectar mudanças que indiquem a ocorrência de um abalo. Então, existem alguns sismógrafos que eles captam a vibração da Terra. Quando essa vibração se torna muito grande, é que ela captou um abalo sísmico. Alguns você nem percebe. Geralmente nós não percebemos o movimento da Terra. Ele é muito sutil. Mas quando as placas se colidem ali, elas começam a vibrar numa amplitude maior. E essa vibração é captada por esses sismógrafos. E se for próximo a um vulcão, tem grandes chances daquele vulcão entrar em erupção. Então, é um sinal, uma maneira de você prever. Como os cientistas sabem aonde pode ocorrer uma erupção vulcânica? Depende dos estudos das placas tectônicas. Se elas são convergentes, então tem mais chance de ocorrer uma erupção vulcânica. Sabe-se que apenas nas bordas das placas tectônicas é que vão se formar os vulcões. No centro das placas tectônicas não se formam vulcões. Como na nossa região aqui do Brasil, nós nos encontramos no meio da placa sul-americana. Então, não tem como ocorrer uma erupção vulcânica no Brasil, porque ele está no meio dessa placa. É difícil prever a maioria dos desastres naturais,
pois as forças da natureza que os causam estão além do controle humano. Não tem como nós controlarmos. Ah, não quero que chova amanhã. Você não quer, mas vai chover igual. Por quê? Porque as condições climáticas, o ar, a umidade, enfim, a temperatura, estão favoráveis para que chova. Não temos controle desses fenômenos naturais. Também não temos controle dos desastres naturais. Porém, é possível reduzir seus efeitos. As maneiras de fazer isso são preparar-se para os desastres naturais, evitá-los quando possível e reduzir o impacto deles sobre as pessoas. Como que você vai se preparar para um desastre natural? Se na região onde você mora, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um grande índice de ocorrer furacões, as pessoas se preparam para esses desastres naturais. As casas delas não são tão caras para se construir, elas não duram um longo período de tempo, porque pode ocorrer um furacão e devastar toda a sua casa. Eles têm os bunkers subterrâneos que são protegidos contra os furacões. Enfim, você se prepara para um eventual desastre natural. Os prédios em regiões onde tem muitos abalos sísmicos têm estruturas com molas que vão trabalhar junto com o terremoto, justamente para não comprometer a estrutura do prédio. Enfim, aí vem a tecnologia influenciando na prevenção na maneira de se preparar contra os desastres naturais. Evitá-los quando possível. A gente vai falar sobre as enchentes. Existem maneiras de evitar uma enchente. São atitudes diárias que nós podemos tomar e reduzir o impacto deles sobre as pessoas, principalmente. O material você reconstrói, uma casa, um carro, enfim, a cerca, os móveis, você reconstrói, mas a vida das pessoas você não consegue trazer de volta. Então, reduzir o impacto dos desastres naturais sobre as pessoas, sobre a saúde delas, certo? E a preparação, então? Países desenvolvidos que sofrem com terremotos, como o Japão e os Estados Unidos, têm prédios que conseguem resistir a abalos, exceto aqueles extremamente fortes. Em muitos locais, as pessoas se protegem em abrigos subterrâneos durante furacões e tornados. Como eu comentei já hoje. A barreira do Tamisa, na Inglaterra, é uma grande estrutura que foi construída no rio Tamise para proteger Londres de inundações. Esse tipo de preparação é menos comum nos países em desenvolvimento, como o nosso, pois tem um custo muito elevado. Mas é um rio que ele tem uma barreira, cidade de Londres, para trás. Qual o objetivo dessa barreira? Impedir inundações. Uma grande quantidade de chuvas, enfim, elevou o nível do mar por um curto período de tempo, ou do rio por um curto período de tempo. Existem essas barreiras que vão fechar. O portão ali fechando, ele eleva a quantidade de água. A água precisaria subir todo esse tanto aqui para poder passar por cima do portão. Então, é uma barreira, uma espécie de uma represa que impede que o nível do rio com relação à cidade de Londres se eleve também e cause a inundação dessa região, certo? Graças a essa barreira que foi instalada. Prevenção. Proteger o meio ambiente, por exemplo, pode prevenir avalanches e deslizamento. Quesito de erosão que nós já comentamos no 6º ano, se eu não me engano. A presença de árvores na lateral dos morros ajuda a manter a neve e o solo no lugar. Se árvores demais forem cortadas, há mais chances de ocorrer avalanches e deslizamentos. Então, você tendo uma grande quantidade de árvores próximas de um barranco, as árvores prendem o solo, elas formam uma rede que segura o solo naquela região, impedindo que ocorra um deslizamento. Uma grande massa de solo se desloque, de terra se desloque. Enchentes podem ser evitadas em alguns lugares reforçando a margem dos rios,
construindo barragens e redirecionando a água da enchente para longe das cidades. Então tem algumas atitudes que podem ser tomadas. Evitar desmatar próximo dos rios vai causar um assoreamento dos rios, diminuir a profundidade do rio, impede que um grande fluxo da água passe por ele, aumentando as chances de enchentes. Enfim, observem essa imagem da cidade. O que falta na cidade? Uma cidade bonita, bem planejada, as ruas são retinhas, tem bairros tem quadras não muito grandes, enfim, fácil acesso a tudo, mas falta o verde. Ela é toda pavimentada, não tem terra. Se chover e as bocas de lobo estiverem entupidas, isso daqui, a água não tem para onde ir, não tem para onde escoar. Ela vai encher e vai causar uma enchente, porque é tudo plano, tudo retinho. Então a quantidade de água vai se acumulando e vai causar uma enchente. É igual na pia. Na pia. A pia é impermeável, certo? A água não vaza da pia se ela estiver fechada. Agora, se você abre a boca de lobo, abre o ralo da pia, a água escorre. Agora, se você entope a boca de lobo com lixo, por exemplo, vai se manter tudo fechado a água ali e ela vai causar uma enchente. Os sistemas de alerta e as agências humanitárias são duas principais maneiras de reduzir os efeitos de um desastre natural. Aconteceu um desastre natural, como eu posso reduzir os efeitos? Proteger a vida das pessoas, dos animais, do meio ambiente, de maneira geral, através das agências humanitárias e dos sistemas de alerta. Através do sistema de alerta, as pessoas são avisadas de que um desastre irá ocorrer. Assim, elas têm tempo de se preparar para ele. As agências humanitárias, por sua vez, podem ajudar a resolver os problemas causados pelo desastre. Na construção, na limpeza, enfim, assistência médica, alimentos, eles vão ajudar a resolver esses problemas. Um planejamento sensato também pode evitar mortes causadas por desastres naturais. Por exemplo, as pessoas podem optar por não construir cidades em áreas de risco, como junto a vulcões, em zonas ativas de terremoto ou em áreas sujeitas a inundações ou deslizamentos. As pessoas podem planejar não construir na beirada de um barranco como esse, por exemplo. As chances de acontecer um deslizamento de terra aqui e a casa toda vir abaixo são muito grandes. Isso qualquer um consegue perceber. Ou você construir uma cidade muito próxima a um vulcão que ainda está ativo, que pode entrar em erupção, também não é algo sensato a se fazer, é algo a se evitar. E é um planejamento que evita os desastres naturais, as consequências dos desastres naturais. E no Brasil? As mudanças climáticas globais atingem todo o planeta. No Brasil, temos uma falsa sensação de segurança pelo fato de não estarmos expostos a perigos naturais extremos, como terremotos, tsunamis, vulcões e furacões. Mas a realidade é que os desastres naturais mais comuns no Brasil são os do grupo climatológico, relacionados com a seca, e as do grupo hidrológico, relacionados com as inundações. No Brasil, nós somos afetados muito mais pela grande quantidade de seca, no Nordeste principalmente, e no Sul nós somos atacados muito, nós somos afetados muito por essa grande quantidade de inundações que ocorrem, de chuvas torrenciais, de um grande ciclo de chuvas em um curto período de tempo que causa essas inundações. Nós não temos terremotos realmente, furacões não temos vulcões, mas nós temos o problema da seca e nós temos o problema do excesso de chuvas, do excesso de água, certo? Então são os nossos desastres naturais aqui da nossa região. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto sobre os desastres naturais.
pensem antes de jogar o lixo de qualquer jeito na natureza. Não façam isso, certo? Porque esses desastres naturais, se todos pensarem iguais, com cuidado na natureza e tal, eles podem ser evitados. Alguns deles, certo? Pelo menos amenizados o seu impacto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.